histórias macabras latinas e muito mais. Você gosta de mistério ou sente curiosidade? Isso não vai decepcionar você. Esta é uma das histórias que você encontrará nas histórias macabras latinas e muito mais. Buster Story, contos de terror curtos. 1, 3. Buster. História baseada na experiência contada por Marcelo Penha. Escrito e adaptado por Abogacatus para o canto paranormal. Chamo-me Marcelo e esta é a minha história que quero partilhar convosco. Talvez alguns não acreditem, mas a verdade é que não me importa. A situação que tenho de viver, longe de ser uma fantasia, foi muito real, embora seja algo que nunca discuti além de ter discutido com meus pais. Acho que meu silêncio se deve mais do que tudo ao medo de ser ridicularizado. Atualmente tenho 41 anos e sou da província de Catamarca. O fato que me traumatizou por muito tempo ocorreu quando eu tinha aproximadamente 11 anos. Na época morava em um bairro muito tranquilo e quando criança tinha um grupo de amigos da mesma idade. Especificamente um dos morava muito perto da minha casa, chama-se Gustavo Aguirre. Esse meu amigo tinha como animal de estimação um cão pastor alemão, que era muito brincalhão com todos. Tudo o que eu disse acima é importante, pois embora eu seja o protagonista da história, aconteceu na casa do Gustavo. Meu amigo fez aniversário no caminho para comemorar. Eles fizeram uma festa para a qual fomos convidados junto com os outros meninos. Fomos todos casa e era uma noite de final de verão. E por volta das 8 da noite estávamos um pouco entediados sem saber o que fazer. Foi quando um dos meninos disse que devíamos brincar de esconde-esconde. Todos nós presentes aceitamos de bom grado a ideia. Quando começamos a brincar de esconde-esconde, a mãe do Gustavo nos avisou para não saquearmos a madeira que ela havia colocado na escada que dava para o terraço. Já que aquele Buster estava lá, eu não queria descer e incomodar os outros hóspedes da festa. Não tive ideia melhor do que me esconder naquele local. O terraço era amplo e havia um tanque de água e na base do tanque era onde eu havia planejado me esconder. Lembro que ainda não estava completamente escuro. Tirei a lenha e coloquei de volta como estava para que ninguém notasse minhas ações. Depois subi as escadas. Quando cheguei ao terraço senti um cheiro forte de cigarro. No meio havia uma espreguiçadeira espalhado. Encostado nele tinha uma pessoa que fumava. Fiquei olhando para ele por um tempo e de vez em quando eu dava uma tragada no cigarro. A primeira coisa que pensei foi alguém que estava descansando um pouco. Praticamente ao mesmo tempo aquela pessoa virou a cabeça na minha direção. Aí eu pude ver com horror que era o cão de reforço. Juro que ele tinha um cigarro em uma das patas. Não grite, não chore, seus olhos não têm brilho, nem fogo saiu de suas mandíbulas. Não havia nenhum elemento daqueles como os contados nas histórias. Mas fiquei bastante chocado com a imagem. Desci calmamente as escadas até a madeira e coloquei de volta sua posição original e eu não disse nada, apenas fui para quando cheguei em casa. Meus pais estavam preparando o jantar. Quando me viram me perguntaram se a festa havia acabado tão rápido e tão cedo. Eu disse a eles que não, eu só me vendi porque estava entediado. Deitei na minha cama e entre os restos finalmente adormeci. Nunca falei sobre o que aconteceu com ninguém até os 12 anos. Quando cheguei em casa ouvi meus pais falarem sobre a presença de um padre e da polícia na casa de Aguirre. Entre curioso e atônito, perguntei o que havia acontecido. Eles me disseram que algo ruim e algo estranho e desconhecido havia acontecido com aquele cachorro e que a polícia ainda teve que atirar nele até a morte. Só então contei a eles minha história e entre um tom de reprovação e curiosidade subiu. E por quê? Você não contou. Argumentei que deve ter sido medo que me manteve em silêncio todo aquele tempo. A casa tinha que ser abençoada e meu medo era tanto que nunca perguntei ao meu amigo ou à sua família o que realmente havia acontecido. Apenas alguns poucos amigos meus sabem disso por medo de serem ridicularizados. Eu sei o que aconteceu comigo e também sei que existem pessoas lá fora que também tiveram coisas estranhas acontecendo comigo. Buster, história baseada nos fatos contados por Marcelo Penha, escrito e adaptado por Abocatus para o canto paranormal. Se quiser ouvir mais histórias, lemos na próxima história. Procuro divulgar e coletar mais anedotas em diferentes nações para investigar a correlação de eventos paranormais. O que achou? Deixe a sua opinião nos comentários.